difusas. Nesse slide inicial eu enumerei várias doenças hepáticas que já foram questões de prova, tá? Entre elas esteatose, fígado cardíaco, alguns distúrbios do metabolismo e doenças de depósito, sarcoidose, doenças infecciosas e cirrose. Aqui à direita eu coloquei algumas outras doenças que são importantes, também já foram questões de prova, mas serão abordadas em outras aulas, como por exemplo a de vias biliares e de ultrassom hepático com Doppler. Tá? Começando então pela doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Que a gente tem um espectro da esteatose hepática e da esteatohepatite não alcoólica. Ela corresponde ao acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos. É um problema de saúde mundial, né, que preocupa porque a prevalência duplicou nas últimas 2 décadas. E atualmente é a causa mais comum de doença hepática crônica. É um ônus para a saúde pública e a prevalência é 25% da população. Está associada com comorbidades e pode progredir para esteatohepatite, né, e para cirrose, tá bom? A gradação da esteatose, geralmente, ela é leve quando a gente tem um acúmulo de 5 a 33% de triglicerídeos, moderada 33 a 66 e acentuada mais que 66% de acúmulo, tá? Ultrassom, a gente consegue identificar a esteatose, mas ele não é um método apropriado para controle e segmento da esteatose, porque não quantifica, é uma análise subjetiva e limitada, principalmente quando a esteatose é menor que 20%, ou em pacientes obesos, por exemplo. Além disso, é uma análise operador dependente e a gente vê uma pequena concordância intra e interobservador. A biópsia hepática é o padrão ouro, mas a tomo e a ressonância têm sido consideradas, principalmente a ressonância, o padrão ouro para jovens sem suspeita clínica de esteatose, tá bom? Então a gente tem os pacientes podem ser obesos, diabéticos, alcoólatras e podem cursar com hepatomegalia, né? Uma das complicações é a esteatohepatite aguda e crônica, como falamos. A gente tem alguns tipos. A gente tem a forma difusa, que é a mais comum. Temos uma esteatose focal, lugares que são mais frequentes dela acontecer. No segmento 4, adjacente ao ligamento falciforme, perivesicular e na porta hepatis, beleza? E temos também a forma multinodular, ela é rara. A gente tem uns nódulos com distribuição anárquica e tendência à confluência, podem ser confundidos com lesões hepáticas focais e acaba que nesses pacientes os métodos axiais têm um papel importante para demonstrar a presença de gordura nas lesões, tá bom? A esteatose hepática no ultrassom, a gente vai ver, podemos graduá-la em grau 1, quando a gente vê uma hiperecogenicidade do parênquima hepático. Geralmente a gente compara com o córtex renal adjacente, né? Uma esteatose moderada, quando além da hiperecogenicidade a gente tem uma dificuldade de visualizar o diafragma e os vasos hepáticos. E uma esteatose acentuada, quando a gente tem hepatomegalia, muita acentuada dificuldade de visualizar o diafragma e os vasos. Às vezes a gente não consegue identificá-los, né? Devido à hiperecogenicidade difusa do parênquima. Agora, passando para outra doença que foi cobrada recentemente em prova, é o fígado cardíaco. O fígado cardíaco nada mais é do que um fígado edemaciado por causa de alguma congestão. É um fígado congesto em um paciente que geralmente tem algum problema cardíaco, tá? Então, as alterações que a gente vai ver no ultrassom, elas são decorrentes da estase da drenagem venosa, normalmente provocada por uma insuficiência cardíaca congestiva, por uma pericardite restritiva, por exemplo. Esses pacientes podem ter hepatomegalia e no ultrassom a gente vai ter uma dilatação das veias hepáticas, elas vão ficar maiores que 1 centímetro e da veia cava inferior.
Tá, o fígado pode ter uma redução da ecogenicidade e o fígado cardíaco, se não for corrigido, pode levar a cirrose, tá bom? Falando um pouco da sobrecarga de ferro. O teor normal de ferro no fígado é cerca de 6 gramas. A gente vai ter uma hemocromatose quando a gente tem um acúmulo ali por volta de 50, 60 gramas de ferro. Tá? Hemocromatose, a gente pode ter a primária ou a secundária também chamada de hemosiderose. Hemocromatose primária, a gente vai ter o acúmulo de ferro no hepatócito. Então, a gente pode ter alteração hepática, celular, né? Esse paciente vai ter hepatosplenomegalia, pode evoluir para cirrose, tá? Hemocromatose primária é uma doença autossômica recessiva que vai causar o aumento da absorção intestinal do ferro. Ele pode se acumular no fígado, no pâncreas, no coração, na hipófise. E 14 a 30% dos pacientes podem evoluir para cirrose e para o hepatocarcinoma. Já a hemocromatose secundária ou hemosiderose, a gente vai ter o acúmulo de ferro nas células de Kupfer e também no sistema retículo endotelial do fígado e baço, né? Então, esses pacientes não vão evoluir para cirrose, tá? Causas, né, de hemocromatose secundária: sobrecarga de ferro oral, múltiplas transfusões, anemia, hemodiálise prolongada e porfiria cutânea. Falando um pouco da doença de Wilson, a doença de Wilson também é uma doença autossômica recessiva que vai causar uma degeneração hepato e lenticular. O paciente vai ter um aumento da absorção de cobre, que vai depositar no fígado, nos núcleos da base, nos olhos, nos rins e nos músculos. Geralmente a gente vai ter um jovem com hepatite e sintomas neurológicos, tá? O diagnóstico que a gente pode fazer é a dosagem de ceruloplasmina, né, que é menor que 20. A gente pode identificar o achado dos anéis de Kaiser-Fleischer e também pode ser feito através de biópsia hepática. Geralmente, no ultrassom, o que a gente pode ter na doença de Wilson? Um fígado normal, um fígado com infiltração gordurosa, sinais de hepatite aguda, hepatite crônica ou até cirrose. Alguns pacientes podem evoluir com necrose hepática maciça e o hepatocarcinoma é raro. Falando um pouco agora das doenças de depósito de glicogênio, também chamado de glicogenoses. A gente tem vários tipos, né? É um grupo de doenças em que a gente observa um defeito na síntese, no metabolismo ou no armazenamento do glicogênio. Geralmente são doenças hereditárias, né, que o paciente tem mutação nas enzimas envolvidas na síntese ou degradação do glicogênio. Ele pode se acumular no fígado, no músculo, no cérebro ou outros órgãos. A doença de von Gierke ou glicogenose tipo 1A é a mais famosa, né? E trata-se de uma inabilidade em converter a G6PD em glicose, tá? Então, os pacientes podem ter no ultrassom hepatomegalia e aumento da ecogenicidade hepática. Eles também vão ter uma maior propensão ao desenvolvimento de adenomas hepáticos. Aqui eu coloquei um quadrinho só para vocês verem que a gente tem vários tipos de glicogenose, beleza? E aonde o glicogênio se acumula. Falando um pouco da sarcoidose, a sarcoidose é uma doença granulomatosa não caseosa, tem etiologia desconhecida. Geralmente acomete mais o sexo feminino, mulheres negras de 20 a 40 anos. No abdômen, o fígado e o baço são os órgãos mais comumente envolvidos. A maioria dos pacientes são assintomáticos. Quando tem sintomas, em menos de 5% dos casos, a maioria vai ter uma hepatosplenomegalia, mas esses pacientes podem ter icterícia, sinais de hipertensão portal pré-sinusoidal e insuficiência hepática, tá?
É importante lembrar que a sarcoidose pode estar associada a colangite esclerosante e outras doenças autoimunes. E no ultrassom a gente vai ver o que? Hepatomegalia homogênea, o achado mais comum. Ou podemos ter múltiplos micronódulos hipoecogênicos, às vezes muito pequenos para serem identificados a ultrassom. E até mesmo granulomas calcificados. Bom, a amiloidose também é uma doença de depósito, né? A gente vai ter o depósito da proteína amiloide nos hepatócitos. No ultrassom a gente pode ter hepatomegalia, geralmente sem alteração funcional ou da ecogenicidade hepática. A doença de Gaucher também é uma doença de depósito que a gente vai ter o acúmulo de glicocerebrosídeo nas células do sistema retículo endotelial. Ela geralmente acomete judeus, askenase, né? E no ultrassom a gente vai ter hepatosplenomegalia e múltiplas calcificações no baço e no fígado. Peliose hepática. Peliose hepática é uma doença rara, mas eu já vi caindo há alguns anos em prova. O que a gente tem que lembrar? Que ela ocorre em pacientes muito debilitados, com doenças graves, por exemplo, AIDS, neoplasias, tuberculose, desnutrição e pacientes que fazem abuso de anabolizantes, tá? Ela é caracterizada pela presença de cistos repletos de sangue no parênquima hepático. O diagnóstico é histológico e no ultrassom a gente pode ver focos hipo ou hiperecogênicos, que a gente vai fazer diagnóstico diferencial com amartomas e hemangiomas. Então, peliose hepática, pacientes graves, debilitados, geralmente pacientes internados, beleza? Falando um pouco agora das doenças infecciosas, começando pelas hepatites virais. A maioria dos pacientes vai ser assintomático. Nos casos de hepatite aguda, eles podem cursar com icterícia. A gente tem a forma fulminante ou subfulminante, que os pacientes têm icterícia, coagulopatia, encefalopatia, né, um quadro dramático. E podemos ter hepatite crônica, quando a gente tem a persistência dessas alterações por mais de 6 meses. Além, a gente tem hepatites virais, mas outras causas de hepatite, a doença de Wilson, deficiência de alfa-1-antitrypsina, hemocromatose, são também causas de hepatites. O aspecto ecográfico já foi cobrado em prova. A maioria do ultrassom das pessoas com hepatite aguda é normal. Então, o mais comum é não vermos alteração. Quando está alterado, o que a gente pode ter? Um fígado edemaciado, né, uma hepatomegalia. A gente pode ter uma hiperecogenicidade portal difusa reacional, espessamento reacional da parede da vesícula biliar. A gente pode ter uma redução da ecogenicidade hepática difusa, né? E podemos ver linfonodos proeminentes ali no hilo hepático, no tronco celíaco, tá? E a gente pode ter uma hepatite crônica com fígado de contornos irregulares, lobulados, com sinais de ativação, por exemplo, que vai ser quando a gente tiver linfonodomegalias associadas, também alteração da ecogenicidade do parênquima, hipertrofia do lobo esquerdo, superfície irregular do fígado, alteração de contornos. Tá bom? Mas lembrem que a hepatite, a maioria dos pacientes vai ter ultrassom normal. Tá? Então aqui tem um exemplo de espessamento da parede da vesícula biliar. Aqui alguns exemplos de hiperecogenicidade periportal e um linfonodo proeminente aqui no hilo hepático. Falando agora dos abscessos hepáticos, a gente tem 2 principais tipos de abscessos, o piogênico e o amebiano. O abscesso piogênico é o mais comum, é a maioria dos abscessos hepáticos. As etiologias, eles podem ocorrer por extensão direta, através de infecções do trato biliar, né, colecistite ou colangite. Pode vir pelo sistema porta, então, por exemplo, paciente com diverticulite ou apendicite. Podem vir pela artéria hepática, pacientes com osteomielite ou endocardite, através de trauma abdominal penetrante, mas 50% vão ter uma etiologia indeterminada.
Os pacientes podem ter febre, leucocitose, dor abdominal e hepatomegalia. A icterícia está presente em 1/4 dos casos, geralmente abscesso piogênico é polimicrobiano. A gente vai ter bactérias gram-negativas anaeróbias. Nos adultos, o agente mais comum é Escherichia coli, nas crianças, o Staphylococcus. O aspecto ultrassonográfico, eles podem ter tamanho variável, de 1 centímetro ou massas grandes. Podem ser uma coleção fluida com conteúdo mais líquido, mais anecoico, até um conteúdo com ecogenicidade mista e complexa, mais heterogêneo. 80% está no lobo direito. Eles podem ser únicos ou múltiplos, redondos ou ovais com paredes espessas ou irregulares. Podem ser hipoecóicos a fortemente hiperecóicos, podem simular uma lesão sólida, principalmente, né, ali na fase inicial, eles tendem a ser mais ecogênico. E o abscesso piogênico, eles podem ter gás, então a gente pode ver focos ecogênicos com reverberação do feixe, né? Então aqui a gente tem um espectro mostrando, né, uma evolução dos abscessos hepáticos, geralmente lesões de difícil caracterização, simulando lesões sólidas nas fases mais iniciais. Depois a gente vê o aparecimento de necrose, né, lesões heterogêneas, e nesse caso aqui a gente já tem formação de gás nesse abscesso piogênico. O tratamento do abscesso piogênico geralmente é drenagem e antibiótico, tá? O diagnóstico diferencial, abscesso amebiano, equinococose, cistos complicados, hematomas e neoplasias císticas. Geralmente, depois que eles resolvem, a gente pode ver uma cicatriz hiperecogênica ou até focos de calcificação. Falando um pouco da candidíase hepática, o fígado pode ser envolvido pela candidíase na disseminação hematogênica, né? Geralmente a candidíase hepática ocorre em pacientes imunossuprimidos. A gente tem que desconfiar nesses pacientes quando eles têm febre persistente, neutropenia, então candidíase hepática pode ser uma possibilidade. No ultrassom a gente vai ver microabscessos, podemos ter aquele aspecto de círculo dentro de círculo, lesões em alvo, podemos ver lesões uniformemente hipoecogênicas ou até ecogênicas, tá? Então aqui a gente tem múltiplas lesões pequenininhas hipoecogênicas difusas e aqui uma lesão com um foco hiperecogênico central. Falando um pouco da amebíase, do abscesso amebiano, ela é causada pela entamoeba histolítica. A infecção hepática é a manifestação extraintestinal mais comum da amebíase. A via de transmissão geralmente é fecal-oral. A dor é o sintoma mais comum, tá? 15% dos pacientes com abscesso amebiano, eles podem ter diarreia, né? E complicações. O abscesso amebiano, geralmente, ele pega a periferia do lobo direito. E ele pode complicar com fístulas para o espaço pleural, né? Ou subfrênico, fístulas com a pleura, com o pericárdio, tá? E eles podem romper para a cavidade peritoneal. Então, abscessos amebianos achados de imagem geralmente podem ser lesões arredondadas ou ovais, sem cápsula proeminente, hipoecogênica em comparação com o parênquima hepático, podem ter ecos internos finos com reforço acústico posterior, mais comum, como eu disse, na periferia do lobo direito, e no abscesso amebiano a gente não tem formação de gás. A outra diferença do abscesso amebiano pro piogênico é que o tratamento do abscesso amebiano geralmente é só com antibiótico, tá? Não precisa de drenagem. Falando um pouquinho da doença idatiforme, a causa mais comum é o Echinococcus granulosus. O cão é o hospedeiro definitivo. Os ovos são eliminados nas fezes do cão e ingeridos pelo hospedeiro intermediário. E as idátides vão alcançar o fígado pelo sistema portal. O que a gente vai ver no ultrassom?
a gente pode ter alguns achados, por exemplo, cistos simples com areia datiforme no seu interior, cistos complicados multiseptados. Podemos ter cistos com endocisto descolado, secundária ruptura, que é o sinal da water lily sign, que a gente chama. A gente pode ter cistos com aspecto de cistos filhos e até massas densamente calcificadas, tá? Então aqui a gente tem um cisto com um nódulo mural, às vezes a gente pode ver areia datiforme no interior. E aqui é uma imagem clássica da doença datiforme, que é o water lily sign, é o endocisto descolado, tá? Aqui a gente tem um cisto multiseptado e podemos ter um cisto de aspecto simples também. Então é uma apresentação variada da doença datiforme. Aqui também a gente tem várias imagens nodulares, né? E aqui a gente tem uma massa calcificada, beleza? Então o mais típico da doença datiforme é o water lily sign. Lembrem daquela imagem, tá? Falando um pouco da esquistossomose, o agente geralmente é o Schistosoma mansoni. A gente contamina quando a gente entra em contato em uma água que tem cercárias, né, principalmente lagoas. Esquistossomose é um problema de saúde pública no Brasil, principalmente Minas e Bahia, que são responsáveis por 70% dos casos, tá? O quadro clínico, a gente pode ter esquistossomose aguda e a forma crônica. Forma crônica, a gente pode ter o tipo intestinal, hepatointestinal e hepatoesplênica, tá? O que acontece? Os ovos do parasita, eles chegam até o fígado ali no sistema porta e eles causam uma importante reação granulomatosa em volta ali da parede dos vasos portais. Então a gente pode ver uma evolução para fibrose periportal, né, que é chamada de fibrose de Simers. O local mais afetado é o hilo hepático. Esses pacientes podem ter hepatomegalia, esplenomegalia e sinais de hipertensão portal, tá? Os achados ultrassonográficos vão ser os achados de uma cronicidade de um fígado doente e de hipertensão portal. Então a gente pode ter hiperecogenicidade periportal e dos seus ramos, espessamento reacional da vesícula biliar, aumento do lobo esquerdo, principalmente dos segmentos laterais, com redução do lobo direito, né? Podemos ter esplenomegalia e os chamados corpúsculos de Gama-Gandhi, tá? O corpúsculo de Gama-Gandhi consiste em depósitos de hemosiderina no baço. Então a gente vê uma esplenomegalia em múltiplos focos ecogênicos ali no baço. Tá? A gente pode ter os sinais de hipertensão portal, por exemplo, aumento da veia porta e da veia mesentérica superior. E além disso, o aparecimento de colaterais venosos, tá? Então aqui, o que a gente tem? A hiperecogenicidade periportal, o espessamento parietal da vesícula, né, reacional. Podemos ter ectasia da veia porta. E aqui são imagens que representam uma esplenomegalia com os corpúsculos de Gama-Gandhi, tá? É importante falar que os corpúsculos de Gama-Gandhi correspondem a nódulos fibróticos com depósito de hemosiderina. São famosos nessa doença, mas ocorrem em apenas 7% dos pacientes, tá bom? Falando agora dos cistos hepáticos, o cisto é um espaço cheio de líquido, né, de fluido e que contém uma cápsula. Os cistos hepáticos, a grande maioria vai ter uma cápsula fina, um conteúdo anecoico e podem ter esse reforço acústico posterior que inferem benignidade, né? Às vezes eles podem infectar, ficar com ecos internos, um conteúdo mais espesso, mas a gente vai ter ainda o reforço acústico posterior. E às vezes eles ficam mais complexos e podem até calcificar também. E é importante lembrar que nem todos os cistos hepáticos são benignos, que a gente pode ter também, por exemplo, metástases císticas, né? Mas a maioria dos pacientes vão ter cistos simples que não vão necessitar de controle. Beleza?
Falando um pouco da doença policística do adulto, às vezes é questão de prova, tá? É uma doença autossômica dominante. 57 a 74% dos pacientes vão ter cistos hepáticos, além dos cistos renais, né? A função hepática geralmente está preservada. Os pacientes também podem ter cistos no pâncreas, baço, nos ovários e nos pulmões. O prognóstico da doença policística do adulto depende do grau de acometimento renal. E uma coisa importante a gente lembrar que esses pacientes têm maior propensão com aneurismas intracranianos. Então, geralmente são pacientes que fazem exames de screening para aneurisma intracraniano, tá bom? E falando um pouco da doença policística da infância, ela é uma doença autossômica recessiva, a função hepática geralmente é normal, o prognóstico também vai depender da extensão do acometimento renal e ela pode estar associada a fibrose hepática e hipertensão portal. Agora, por último, vamos falar da cirrose. O que é a cirrose? A cirrose é uma doença crônica irreversível, caracterizada por necrose hepática, fibrose e rearranjo da arquitetura dos hepatócitos, né? São os nódulos de regeneração. A cirrose é um final comum de várias doenças que vão causar o insulto, né, hepático. A gente vai ter uma morte celular, uma tentativa de regeneração celular e rearranjo daquela arquitetura, né, daquele tecido. Etiologia, a gente falou variada, enumeramos várias doenças que causam cirrose, desde hepatites virais, desde a doença gordurosa não alcoólica, hepática gordurosa não alcoólica. Falamos das doenças de Wilson, da hemocromatose, né? Esses nódulos, a gente pode ter a forma micronodular, que está associada mais com o alcoolismo, né, 60% a 70%, e temos a forma macronodular, que está associada com doenças virais, doença de Wilson, glicogenoses, hemocromatose, colangite esclerosante, uso de drogas, entre outras. E podemos ter a forma mista, tá? Os achados ultrassonográficos, a gente vai ter um fígado com contornos irregulares, uma atrofia do lobo direito e do segmento medial do lobo esquerdo, com uma hipertrofia do caudado e segmento lateral do lobo esquerdo. A gente pode ter um alargamento das fissuras, sinais de hipertensão porta, alterações perfusionais hepáticas, áreas de fibrose confluente, um parênquima heterogêneo com múltiplos nódulos e podemos ter evolução para o hepatocarcinoma. Então, como eu falei, a gente tem um insulto no parênquima hepático, a gente vai tentar reagir fazendo os nódulos de regeneração. Esses nódulos de regeneração começam a sofrer algumas displasias de baixo grau até displasias de alto grau, podendo evoluir